Opa, olha nós aí de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos. Bem-vindas todo mundo, bem-vindes e tudo mais. Episódio 49, que na verdade é o 50º episódio. Ó, o podcast arredondando os 50 episódios. Esse não é o 50 de fato, né? Ou esse é o 50 de fato e não é o 50 na ordem numérica estabelecida. Deu-me um nó na cabeça aqui agora, gente. Bom, agradecer a vocês aí por acompanhar a jornada. Eu fico feliz demais de estar aqui gravando ainda, de estar podendo compartilhar, né, na minha caminhada, ou compartilhar da minha caminhada, né, com vocês e trocar essas ideias a respeito desses assuntos que eu, pelo menos, acho tão importantes, né? Tô falando do meu cenário próprio, pô. Como é que não é importante pra mim? Tem que ser importante, né? Se não fosse... Se não fosse, não seria assunto. Essa época do inverno aqui, ela é complicadinha pra minha voz, pra minha saúde respiratória. E hoje o dia tá um pouquinho melhor porque choveu ontem em Belo Horizonte, ao contrário de tudo que a previsão do tempo quis nos fazer acreditar. Caiu uma chuva suave, uma chuva fina, boa para poder limpar o ar, né? Mas ainda assim, o ar ainda um pouco poluído. Bom, eu comecei a falar, detalhar, né, dar exemplos, na verdade, da progressão horizontal no episódio passado. E, surpresa, surpresa, o assunto não coube todo em um único episódio. Então hoje eu vou continuar o assunto e já peço, meter o carro na contramão mesmo. Então hoje eu já peço para vocês curtirem, compartilharem, assinarem o canal, divulgarem a palavra, tá? A gente já tem episódio aí sobre bastante assunto diverso, com muito conteúdo interessante, pelo menos eu considero interessante, né? O suficiente para a gente poder interagir com as pessoas dos vários grupos de RPG, dos vários sistemas, dos mais variados gostos, costumes, hábitos, rotinas e objetivos em mesas de jogo, né? Então, por favor, assina a gente aí no YouTube, no Spotify, no seu agregador favorito e vamos seguir em frente, porque o que não falta é tema, obrigado, o que não falta é tema, o que não falta é assunto, o que não falta é coisa para dizer, né? Então vamos lá. Eu falei no episódio passado a respeito de progressão horizontal. Comentei alguns exemplos, algumas situações, e eu citei algumas coisas que, pelo menos eu espero, que vocês tenham percebido que são fundamentais para você ter uma maneira de realizar uma progressão horizontal. Primeiro de tudo, o seu cenário de jogo tem que ser vivo. Vivo no sentido de ser dinâmico. Dinâmico no sentido de possuir eventos que acontecerão à revelia da participação dos personagens. Eles podem interferir? Sim, eles podem interferir. Mas mesmo que eles não interfiram, esses eventos têm futuro, esses eventos têm prazo, esses eventos têm propósito e esses eventos têm repercussões. A evolução horizontal, nesse sentido, ela pode ser compreendida como o impacto das ações dos personagens no mundo de jogo e o impacto do mundo de jogo nas ações dos personagens. Então é essa via de mão dupla que se estabelece. É o resultado desses impactos, né? São as repercussões, as consequências de um mundo de jogo ser como é e de os personagens serem interpretados da maneira como são. A partir disso, a gente tem o estabelecimento de uma dinâmica que é viva e nunca está parada, mas que sempre está procurando um certo equilíbrio, uma certa ponderação entre uma coisa e outra. Se os personagens realizarem impactos demais no cenário, o cenário responderá com um excesso de consequências em relação aos personagens e vice-versa. Quanto mais você age, mais impacto. Epa! Quando eu passei de Hilux, sente pressão, sente a playboy.
Eu agora tô naquela situação de mixed feelings, sentimentos contraditórios, vamos dizer assim. Hoje é sábado, viu, gente? Eu tô passando aqui no Eldorado, aqui em Contagem, aí tem um trenzinho que passa em volta do shopping carregando crianças. E essa sonzeira que vocês ouviram aí era do trenzinho, sabe? Ela não era de um carro desse pessoal que põe som alto nem nada, não. Então ali é pra criançada ouvir. Olha eu furando a faixa. Yupi! Vamos lá. Bom, então, se você interagir, impactar mais o cenário repercutirá mais na vida do seu personagem. Se o seu personagem impactar menos o cenário reagirá menos, interferirá menos, né, repercutirá menos na vida do personagem. Então, o que você tem é que a progressão horizontal, ela tem essa faceta opcional. As regras existem, está aqui todo o contexto, todo mundo vai saber como que faz, mas se você não quiser fazer, você simplesmente não vai fazer e seu jogo continuará tal e qual. Ou seja, só tem vantagem na parada, você está entendendo? Então, eu falei, por exemplo, dessa situação, dessa dinâmica, né? Então, tem que ter um cenário dinâmico. O que é dinâmico? É vivo. O que é uma coisa viva? Uma coisa que não está parada, uma coisa que está em movimento. Primeiro de tudo, então, seu cenário tem de ter esses eventos que nós vamos chamar de pré-determinados, ok? E nesse aspecto de se estar pré-determinado, tem que haver um prazo para essas coisas acontecerem, tem que haver um momento e um lugar para essas coisas acontecerem, e tem que haver um grau de possibilidade de interação dos personagens com esse evento, dentro desse prazo, dentro desses locais, né, dessa hora e desse lugar. E aí a gente tem, isso tudo é devido ao cenário, né? E agora a gente tem esse outro lado, que é com relação aos personagens. Por quê? Porque existe essa coisa que a gente conhece aí desde os primórdios do RPG, que a gente chama de tendência, né? E basicamente no começo a gente tinha uma separação entre ordeiro e caótico, e ordeiro basicamente simbolizava o bem e caótico basicamente simbolizava o mal. Isso, para quem concorda, discorda ou nunca pensou a respeito, tem uma página acho que é no D&D de 74 ou é no Holmes, eu esqueci agora, é num D&D desses bem antigos. Tem uma página que lista exemplos típicos de criaturas das tendências caótica, neutra e ordeira. Sabe qual que é o exemplo que está no topo do bicho caótico? Sacerdotes malignos. É o coiso mais caótico que tem no cenário, sacerdotes malignos, sabe? Então assim, eu não vou nem perder meu tempo, tá? Vou simplesmente tratar isso como padrão. O caótico, no original do sistema, é tratado como sendo maligno. E o ordeiro é tratado como sendo bondoso. Heróico, inclusive. E o neutro, ele oscila, né? Entre aquilo que é o caos e aquilo que é a ordem, aquilo que é o bom, aquilo que é o ruim. Mais pra frente, isso se desdobrou nas tendências do bom, neutro e mal, caótico, neutro e leal, né? Eu não sei se é leal, eu não sei se é ordeiro, né? E aí você cria os 9 padrões de tendências, que é o bom e neutro, bom e caótico, bom e ordeiro, mal e neutro, mal e caótico, mal e ordeiro, neutro verdadeiro, neutro e caótico, neutro e leal, né? São essas 9 possibilidades, que eu também não gosto. Pronto, lá vem mais debate. Eu criei um outro eixo de tendências para os personagens, e se eu não me engano, são 27 possibilidades, não são só essas 9, e nenhuma delas passa por uma visão de mundo de ordem e caos, e nem de bondade ou malignidade. Por quê? Porque isso é tudo questão de ponto de vista. É isso, basicamente.
Quem é quem para dizer que o outro é bom? Quem é quem para dizer que o outro é mal? Você quer ver uma coisa? Vocês querem ver? Eu vou falar de um trem que a gente às vezes tem que evitar, né? Que é pra não ficar contraditando quem tá perto da gente, né? O Eccleston tá publicando produto. Ele não deveria entrar em assuntos espinhosos, como por exemplo, política. Pois é. E assim, a gente pode dizer que no Brasil atual, de 2025, a gente tem dois grupos políticos, né? E a gente pode inclusive falar em termos de quem defende e de quem é contra. Então, por exemplo, a gente tem quem apoia o Lula e a gente tem quem é contra. Pronto, você já separou o Brasil politicamente. E a gente pode dizer de outra forma. A gente tem quem defende o Bolsonaro e a gente tem quem é contra. Pronto, eu não preciso falar mais nada. Está definido. Todo mundo que está ouvindo esse podcast nesse exato momento, que tem alguma, vamos chamar assim, de maturidade política, consegue se posicionar nesses dois grupos. Você está entendendo? E a galera, por exemplo, que defende o Bolsonaro, pensa que eles são os arautos da razão. E a galera que defende o Lula pensa que eles são os arautos da razão. Então ninguém pensa que está errado. Você está entendendo? É tudo brasileiro. É tudo pobre, vamos chamar assim. Tudo ganha menos de 500 mil por ano, né? Líquido, faturamento líquido. Todo mundo, né? Ganha menos de 500 mil por ano, desse pessoal, tá? Todos estão sujeitos basicamente às mesmas regras sociais. A gente tem o preconceito, a gente tem as coisas que tem o racismo, a gente tem, né, as vulnerabilidades. A gente pode separar esses grupos, né? Nesse sentido, a gente pode detalhar melhor, mas em princípio, nenhum deles, de nenhum dos dois lados, por exemplo, tem acesso direto a um deputado, um vereador, um senador, um juiz, né? Ou seja, não tem acesso direto aos poderes constituídos. Então eles são basicamente, nesse sentido, as mesmas pessoas. Eles não têm diferenças reais. Porém, se você perguntar para um bolsonarista o que ele pensa de um lulista, vamos chamar assim, tá? Ele vai dizer que o lulista é o motivo pelo qual o Brasil não anda para frente. Ele vai dizer que o lulista está apoiando um corrupto. Ele vai dizer que nunca teve bandido de estimação, e etc, 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 etc. E se você perguntar para um lulista a respeito do bolsonarista, adivinha? Ele vai te dar as mesmas respostas. Ele vai dizer que o bolsonarista é o sujeito, é o motivo pelo qual o país não anda pra frente. Ele vai dizer que o bolsonarista está defendendo um corrupto. E ele vai dizer do não sei o que, do bandido de estimação. Não muda, não vai mudar. Então aí eu te pergunto, esses grupos que são mutuamente excludentes, que não tem como ser, como diálogo, não tem mais. Tipo a terra arrasada entre os dois, não tem meio termo, tá? Se você fosse criar um sistema de jogo onde houvesse um sistema de tendências, qual desses dois grupos seria o bondoso e qual seria o maligno? Imaginando que você está criando um sistema neutro, um sistema que não pende para nenhum dos dois lados. Porque assim, os bolsonaristas, entre aspas, sabem que eles são os bondosos. Os lulistas, entre aspas, sabem que eles são os bondosos. Então, se os bolsonaristas são os bondosos e os lulistas são os bondosos e eles não se bicam, o que justifica? O bolsonarista é caótico? Não se enxerga como caótico. O lulista é caótico? Não se enxerga como caótico. O bolsonarista é neutro? Não se enxerga como neutro. O lulista é neutro? Não se enxerga como neutro. O bolsonarista é ordeiro? Se enxerga como ordeiro. O lulista também se enxerga como ordeiro. E aí? É tudo bom e ordeiro? É tudo justo. Todo mundo justo. O lulista é justo, o bolsonarista é justo e eles não se bicam. Entende? Então, a gente tem algumas questões aí, muito práticas. De ordem muito prática. Ou os dois grupos estão certos e eles são todos bons e leais, são todos justos, e o sistema de tendência se mostra falho, porque é óbvio que existe uma discrepância filosófica de visão de mundo entre os dois grupos, e o sistema de tendências não consegue aplicar isso,
né? Primeiro de tudo. Ou o sistema de tendências ou um é bondoso e o outro é maligno, tá? E você nunca vai convencer um bolsonarista que ele é maligno e nunca vai convencer um lulista que ele é maligno, tá certo? E aí, então, se você não consegue atribuir, então o padrão não é factível, não é aderente. Não existe razão de ser de você usar esse padrão. Porque dizer que alguém é maligno é uma subjetividade. É o que você pensa a respeito do outro. E como o que eu estou criando é um mundo superabundante, onde as várias perspectivas de existência podem ser contempladas, então ser bom ou mal é uma questão de opinião, é uma questão de contexto. Ser ordeiro ou ser caótico também é uma questão de contexto. Então não adianta eu querer dizer que o sistema de tendências terá esses fios por regra, porque na hora que entrar um personagem de um povo que seja de valores totalmente díspares do valor do outro, eles nunca vão seguir o mesmo padrão do que é ordem, do que é caos. Para muitas pessoas, por exemplo, a ordem natural pode ser a ordem que tem que ser seguida, né? Os ciclos da natureza, isso é que é a ordem que tem que ser obedecida. Para uma outra pessoa, o método mecânico, o método da engenharia que é a ordem. As engrenagens simbolizam a ordem, né? Para uma outra pessoa, a ordem pode ser uma coisa que simplesmente não pode ser encontrada dentro do planeta. E aí você tem que buscar no espaço exterior, na observação dos astros. Então são os movimentos das estrelas, dos planetas, dos satélites, dos cometas, dos asteroides, que vão ditar o que é a ordem. Então você veja que a ordem também é uma coisa subjetiva, né? E assim, eu não estou dizendo de pouco subjetiva, porque tudo no fim das contas tem seu grau de subjetividade. Só que esses parâmetros, bem e mal, ordem e caos, eles são extremamente subjetivos. Uma cultura pode ter, num determinado valor, algo extremamente, guardar aquilo como um tesouro nacional, algo extremamente bondoso, uma postura extremamente bondosa, né? Caridosa até. Para uma outra sociedade, essa mesma postura pode ser de uma vilania terrível, né? E aí? Dá para estabelecer um jogo multifacetado, tendo um padrão que seja assim, tão subjetivo? Não dá. Então, o que a gente faz? A gente tenta um outro sistema, a gente tenta uma outra referência. Primeiro de tudo, eu ia falar de mecânica horizontal, eu tô falando de tendência. Primeiro de tudo, o seu personagem vai ter uma visão individualista, coletivista do mundo. Das duas, uma. Ele oscila. Sim, ele pode até oscilar. Mas na hora do vamos ver, sempre tem um lado para o qual ele pende mais. É por isso que chama tendência. Entendeu? Ele tende mais a isso. Tem gente que acredita que a solução está no indivíduo. E tem gente que acredita que a solução está na coletividade. E pronto. Entende? E tem gente que acredita que favorecer a coletividade é um prejuízo ao indivíduo. E tem gente que acredita que favorecer o indivíduo é um prejuízo à coletividade. Disso não se escapa. Disso não se escapa. Então você tem debates, né? Você tem debates. Você tem, como é que fala? Situações nas quais as pessoas acreditam que a liberdade individual prevalece sobre o bem coletivo. E aí? Como que seu personagem decide isso? Entende? Então, ou ele é coletivista, ou ele é individualista. Em um mundo multifacetado, em um mundo onde, em princípio, humanos, Caetir, Eratas, Orins, Kobolds, Goblins, Gigantes e Fadas têm basicamente o mesmo direito, ali na média o mesmo direito em tudo, ser individualista seria dizer algo como, beleza, todo mundo tem o mesmo direito que eu,
Só que os humanos, meu personagem é humano, tem mais direito que os outros. É uma postura que talvez não seja tão individualista, porque ela tem mais a ver com o grupo de humanos, né, do que dos outros, mas ela é com certeza uma postura segregacionista, né? E pode ter gente, em personagens que eu digo, né, que vão pensar assim, não, os humanos têm sim o mais direito, e dentro dos humanos, quem tem direito mesmo sou eu e as pessoas de quem eu gosto, os indivíduos humanos de quem eu gosto. Então esse sujeito é individualista, muito mais do que o outro que acha que os humanos genericamente têm mais direito. Então você perceba, você caminha para um extremo. E esse extremo você pode aplicar a qualquer outro dos povos. Pode ter um orc que pensa do mesmo jeito, pode ter um caetir que pensa do mesmo jeito, pode ter um kobold que pensa do mesmo jeito. Você pode ter legiões de indivíduos, pessoas em cada um dos povos que pensam dessa mesma forma. Entende? E você pode ter o outro extremo. Você pode ter o extremo da galera que pensa, ó, enquanto a gente ficar discutindo qual que é o povo que tem mais direito, todos os povos serão prejudicados. Porque tem mais de 20 povos com culturas e civilizações e sociedades desenvolvidas, e aí nós vamos ter que rebaixar 19 para poder propelir para um patamar de direito mais elevado. Olha que perspectiva de vida muito mais engrandecedora, muito mais condutora de raciocínios, muito mais provocadora de reflexões, muito mais divertida em termos de interatividade social do que a perspectiva de bem e mal, caos e ordem. Olha isso, olha que proposta. O seu personagem pode ser um indivíduo que pensa o mundo para todo mundo, que pensa o mundo para um grupo menor, não exatamente todo mundo, ou pode ser um personagem que pensa o mundo para ele e para os que estão perto dele. E aí as justificativas podem ser as mais variadas, você pode desenvolver todos os raciocínios possíveis que você quiser. E não vai ter nenhum problema. E você tem como ser uma pessoa mais bondosa ou menos bondosa em torno disso. Você pode ser a pessoa que eu digo, um personagem mais maligno ou menos maligno em torno disso também. Não tem um prejuízo, nem um ganho intrínseco. Você não tem como dizer que seu personagem está acima ou abaixo de quem quer que seja, simplesmente pelo padrão de tendências. E a gente sabe que nos jogos antigos, o padrão de tendência ditava quem que tinha mérito e quem não tinha, né? Você está destruindo o mal, ou seja, você está fazendo o bem, é óbvio, né? Agora, quem que vai dizer que no mundo precisa de menos coletivismo ou mais coletivismo de maneira assim tão assertiva? Vai ser no máximo uma posição filosófica, né? Precisa de mais individualismo ou menos individualismo? É uma posição filosófica. Jogando ali no determinado momento e contexto, pode se construir sim a situação na qual fique demonstrado, vamos dizer, né, que o que se precisa é mais individualismo. E pode ser demonstrado que o que você precisa é mais coletivismo. E aí? Quem que vai dizer? Só o jogo jogado, só a interação com o mundo, né? Esse é um dos eixos do sistema de tendências do cenário, do sistema, né? Existem outros eixos, existem 3 eixos. Então o personagem tem a visão de mundo, ele tem também uma visão de tempo e ele tem uma visão de si. Então, por exemplo, um personagem pode ter uma postura mais reservada. Ele pode ser um sujeito mais, digamos, introspectivo. E ele pode ser um sujeito mais expansivo. Isso também é parte da tendência de comportamento do personagem. E se ele for uma criatura mais introspectiva, o crescimento dele virá da exploração dessa introspecção. Então, quanto mais ele interagir consigo mesmo e resolver suas próprias pautas internas, vamos chamar assim, mais ele evolui, mais ele impacta no mundo a partir do seu sistema de tendências. Poxa, Eccleston, mas como que uma pessoa introspectiva vai impactar o mundo se ele está ocupado ali
em cuidar de si mesmo, se ele está ali em si mesmado? Eu respondo: uma pessoa introspectiva, que tem valores internos muito arraigados, muito bem enraizados, ela vai interagir com o mundo, os conflitos do mundo, porque o mundo é assim, ele nos força a interagir com conflitos. Isso é o mundo real ou o mundo de fantasia. Só que a maneira como o personagem se posicionará dentro desses conflitos terá muito mais a ver com suas razões internas do que com aquilo que está expresso no conflito, em primeiro lugar. Vai ter situação em que ele poderá flutuar e considerar mais o que está em jogo no conflito do que aquilo que é a mecânica interna dele? Claro que vai. Evidente que sim. Evidente que sim. Mas isso não será a maioria das vezes. Isso não vai acontecer 10 vezes seguidas, 12 vezes seguidas, 15 vezes seguidas. Pode acontecer 3, 4, 5 situações, né, consecutivas. Mas não vai ser o padrão de comportamento dele por 1 ano, por 2 anos, 5 anos. Se for, talvez seja o caso de um personagem que está mudando de tendência, mudando de visão de mundo. E está se preocupando menos com aquilo que está dentro dele e mais com o que está no entorno, né? Como que são as pessoas afetadas em volta. Ou então não, pode ser sim que a situação esteja demandando. Vai depender do quê? Do mundo de jogo. Vai depender da situação, né? Imagina alguém numa guerra, imagina um sujeito na Segunda Guerra Mundial, 6 anos de guerra, 1939 e 1945. Por mais ele seja um soldado, um tenente, qualquer coisa na guerra, um capitão, um oficial, o que quer que seja, por mais que ele seja uma pessoa introspectiva, por mais que ele tenha um padrão interno de resolução de tudo, ele está dentro de uma hierarquia na qual ele tem que obedecer às ordens. Então o padrão de comportamento dele é pautado pela hierarquia na qual ele está inserido. Então ele não pode resolver pela introspecção dele, ele pode tentar. Ele pode tentar fazer, mas não é razoável crer que ele se comportará pela sua bússola interna, ignorando a hierarquia na qual ele está inserido. Então o comportamento dele, o impacto do comportamento dele será derivado exatamente da posição dele nessa hierarquia, e não de fato daquilo que ele pensa ou deixa de pensar. Ele pode agir de alguma maneira para poder mudar isso, para poder influenciar isso conforme o padrão de pensamento interno dele, ou a introspecção dele? É claro que pode, é evidente que pode, mas não é o que de fato prevalecerá, né? Pelo menos não se espera que seja. É diferente de uma pessoa que está totalmente fora do exército, totalmente fora da guerra e está, por exemplo, foragida. Uma pessoa que foi convocada e não respondeu à convocação. Ela vive escondida, ela vive segundo uma bússola interna dela, né? Ela sentia que não era verdadeiro, ela não estaria sendo fiel a ela mesma se ela fosse para a guerra, porque ela não acredita na guerra, e aí ela está sendo extremamente introspectiva, né? Ela está pegando o julgamento interno dela e colocando acima do padrão da sociedade em volta, e decidiu arcar com os custos de ter essa linha de raciocínio. Ela não vai se alistar, só que agora ela vive foragida. Então ela está interpretando esse personagem, essa personagem sim está sendo interpretada conforme o compasso moral da personagem, né? E aí tem as consequências. Se comportar feita a maioria, feita a sociedade, se deixar levar pela sociedade, também tem as suas consequências, né? E serão boas ou ruins conforme. Acho que aqui agora eu posso citar um exemplo político. Todo mundo que aderiu ao nazismo aderiu a uma má ideia, aderiu a um crime contra a humanidade. Todo mundo que aderiu ao vilipêndio da vida humana, né, aos campos de concentração, à tortura, ao exílio das pessoas, conforme os nazistas fizeram, os experimentos científicos e tudo em cima dos judeus, e não só dos judeus, né, todo mundo aderiu a um crime, todo mundo aderiu a uma parada terrível, tá certo? Isso eu posso falar, né? Não deve ter nenhum nazifascista ouvindo o podcast. Se tiver, por favor, vá se tratar, vá se recuperar dessa ideia equivocada que você abraçou, tá certo? Isso aí eu posso dizer tranquilamente. Eu e todo mundo, né? No cinema, inclusive, se tem alguém que você pode agredir sem nenhuma restrição, são os nazistas. Vestiu o sujeito com o uniforme da SS, né? Você desumanizou a pessoa completamente. Enfim, existem pessoas que podem agir conforme a sociedade
por uma causa boa, existem pessoas que podem agir por uma causa neutra, existem pessoas que podem agir por uma causa ruim, má. E existem pessoas que podem seguir o padrão interno e vai ser o resultado de uma causa boa, pode ser neutro, nem bom nem ruim, ou pode sim ser uma causa má. Então você tem flutuações em torno disso. Você não é pautado por um senso de bondade ou de malignidade. Ninguém nunca acha que está sendo pautado por um senso de malignidade. Ninguém nunca acha que está sendo o vilão, o criminoso. Ninguém acredita nisso, tá? Não faz sentido então um sistema de regras te colocar numa situação na qual você é o ruim. Porque na verdade quando você está tentando interpretar o ruim, você está simplesmente elucubrando em cima daquilo que você acredita, você enquanto pessoa acredita ser a atitude ruim. Mas aí você está pegando o seu ponto de vista central daquilo que é bom e fazendo o oposto. E a vida não é simples assim, né? Nem mesmo no RPG. Porque você tem sim contextos nos quais o bom de se fazer seria o ruim, interpretado por uma outra pessoa que tivesse uma outra perspectiva de mundo. Então eu aboli esse sistema de tendências, do qual eu realmente não gosto, né? E coloquei um outro que te dá referências a partir daquilo que o seu personagem quer provocar no mundo, daquilo que o seu personagem acredita. Primeiro de tudo, ou ele é coletivista ou ele é individualista. Segundo de tudo, ou ele é mais introspectivo ou ele é mais expansivo, né? Uma pessoa mais sociável. E tem um terceiro padrão também, que eu estou esquecendo agora, que eu não me lembrei, não sei exatamente porquê, mas ele está escrito sim. E como eu não vou falar dele agora, eu vou encerrar aqui essa jornada, porque eu falei de tendências, não falei de evolução horizontal. Eu comecei a falar de evolução horizontal, mas eu não dei conta, tá certo? Existem 3 ou 4 eixos para as tendências. E eu acho que eu falei de 2 principais, vamos chamar assim, que são realmente os mais impactantes. Os outros 2 são relativamente subalternos, ou tão menos impactantes, né? E aí, mais na frente, eu falarei deles, tá bom? A segunda parte do episódio sobre evolução horizontal eu vou fazer, e ele será o episódio, creio eu, que será a segunda parte final a respeito de evolução horizontal. Então eu peço que vocês tenham paciência comigo, que é de improviso mesmo, tá? É no princípio da caminhada que eu vejo minha pauta e o raciocínio flui da maneira como ele flui, não da maneira como eu planejei, né, de deixá-lo fluir. Então é isso, inclusive coincidiu que o metrô chegou. Obrigado, gente. Para quem está ouvindo o podcast no dia do lançamento, ótimo domingo para você, ótima tarde. Até o próximo episódio.